Boa tarde, pessoal. Estamos mais perto de mais um fim do mês e com o fim do mês veio o nosso programa essencial para discutir coisas complexas, polemizar um pouco aqui com vocês nos comentários. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem bagunçado e difícil. Vamos falar de eleições 2018. Eu sou a Ana, eu sou repórter da Super, eu estou aqui com o nosso editor Bruno Garatoni e nosso diretor de redação, o Alexandre Versignassi. E aí, pessoal? E aí? Vamos começar? Você teve a murchada do Dória, né? Depois do caso depois de alguns casos, o Dória meio que virou meme, né? Tanto a parte do meme das viagens, né? Aquele negócio tipo que o cara nunca tá no Brasil, não sei o quê. Depois, junto com isso teve aquele coisa da farinata, né? Que era aquele lance, né, de você fazer uma ração para consumo humano e tal. E também a notícia hoje de que o apresentador Luciano Huck desistiu. Sim, né? Certamente a notícia do dia, né? Que abriu a semana dos noticiários. Eu acho que até vale a pena a gente colocar, antes da gente entrar muito no assunto, vamos puxar para aquela vez ali, em 1989, quando um apresentador muito popular e muito endinheirado, né, igual o Huck, realmente foi candidato. Produção, vocês estão aí com o nosso vídeo do Silvio Santos, da candidatura dele em 89? Chegou aquele que a gente queria para o Brasil governar. Você vê que acho que é o mesmo compositor das musiquinhas dele normais, né, ali, né, tá? É o 26, com o Silvio Santos chegou a nossa vez. É o 26, é o 26. E aí, você viu, era política antiga mesmo, né? Na época de beijar criança, né? Agora o pessoal não beija mais muita criança, né? Desfile em carro aberto. Opa! O cara tava com um molejo ali, né? Tava coisa... Não era o garoto ainda, né? Então aí, Dona Iris, Dona né? Iris. Pô, saudade, assim, eu gosto das novelas da Dona Iris, sabe? Tipo, Pois é, então já tivemos um Sim. apresentador TV candidato a... Não, Sim, uma claro. candidatura altamente performática. Eu acho que até vale puxar um pouco, porque apesar de você ter uma aura de seriedade ali, mais ou menos em torno do Luciano Huck, a essência dele é essa, é um apresentador de programa popularesco, não de nada diferente do Silvio Santos, do Bolinha ou do Celso Portiolli, né? Por mais que realmente ele está num nível mais elevado ali, né? Então, um cara que fez Faculdade de Direito do Largo São Francisco, né? Mas é aquilo, a essência dele é essa. O entretenimento. É um entertainer, é um animador, né? Mas no caso do Silvio Santos, ele foi engraçado, cara. Que, tipo, pra você ver o que é quando um animador realmente, quando um cara realmente popular entra numa eleição, né? Faltava 20 dias para a eleição, faltava 20 dias para as eleições. O Silvio Santos, ele ia ser o candidato do PFL, bem lá atrás. Só que aí o PFL vacilou, fechou com o Aureliano Chaves, que era essa figura carismática. Um nada, né, eleitoral, terminou a eleição com 1,7% ali, então, tipo, menos do que qualquer um de nós aqui com o tempo de TV dele, terminaria com 2% ainda. O PFL vacilou, entrou... vacilou, preferiu o Aureliano Chaves, o PL, que era o do Afif Domingos ali, que é o cara que depois, no futuro, criou o Simples, né? Tá? Um cara que é queridão, assim, tal, dos pequenos empresários. Né? Não chegou a sair do governo, por mais que não tenha sido muito... Sim, que acabou fazendo parte de vários governos, né, tal, depois... Bom, aí o PL estava entrando lá com o Afif não quis Silvio Santos, falou, não, só se você quiser ser meu vice. E o Afif quase chegou no segundo turno ali, tá? Então, beleza, então não estava errado igual o PFL estava. Já que a questão era poder pelo poder mesmo. Estamos falando maquiavelicamente, não estamos falando o que é bom para o Brasil, o que é ruim para o Brasil. Daí o Silvio teve que arrumar um outro partido. O Silvio teve que arrumar outro partido, ele arrumou ali, né? Ele arrumou um partido nanico. E aí foi engraçado, porque ele arrumou esse partido a 20 dias das eleições, vamos dizer, acho que ele arrumou isso daí no dia 4 de novembro, ele fechou a candidatura.
anunciada a candidatura, ele apareceu em primeiro lugar nas pesquisas. O Collor estava liderando as pesquisas desde que tinha nascido. O cara nasceu, né, nasceu liderando as pesquisas naquelas eleições ali. O Silvio Santos entrou na primeira, já de cara, já estava liderando. Então, a vizinha, muito simples ali, né? Só que aí o Silvio Santos tinha um problema ali. Como as eleições estavam muito em cima, o nome dele, tinha cédula na época, não era urna eletrônica. E cédula você tem que imprimir antes. Já estava tudo feito. Já estava tudo impresso. Então, quer dizer, se o cara quisesse votar no Silvio Santos, ele tinha que fazer uma outra coisa. Vamos colocar um segundo videozinho que a gente tem aqui, que aí mostra um pouco... mostra um pouco ali o esforço que o Silvio Santos tinha que fazer para ensinar os eleitores dele a votar nele. Se desejam votar em mim, não vão encontrar o nome de Silvio Santos na cédula. Aqui está a cédula. Vocês estão vendo? Os nomes de todos os candidatos. Agora, quem pretende votar no Silvio Santos, quem confia no Silvio Santos, quem quer dar o seu voto para o Silvio Santos, deve marcar um X no 26. Então, 26, Correia. Só que não é Correia. É 26, Silvio Santos. Era o Armando Correia, que era o candidato original do partido. E podem acreditar, o Silvio Santos vai lutar por vocês. O Silvio Santos vai defender os interesses do povo. O Silvio Santos vai lutar pelo desenvolvimento do Brasil. Quem confia em mim, quem acredita em mim, deve votar no 26. Marquem o 26. É o 26, é o 26. O Silvio Santos chegou a nossa vez. Silvio Santos já chegou e é o 26. Silvio Santos já Mas aí, apesar dessa mega estrutura de TV, com esse programa super bem editado, não deu para o Não, que era aquela coisa, né? Ele tinha, independente do tempo de TV dele, foi 50 anos de TV, mais 180 anos de rádio, né? Então ele entrou como líder, ele ia disputar o segundo turno com o Collor automaticamente. E tinha umas reações na época. O Brizola foi na TV falar, pelo amor de Deus, a eleição vai ficar entre o diabo e o capeta, não façam isso. Mas não foi o Brizola, muito menos o Lula, quem mudou tudo isso e que fez com que o Silvio Santos não virasse presidente do Brasil. Foi o Eduardo Cunha. É mesmo? O Eduardo Cunha, o nosso, né? O de sempre atual. aí. O atual. Ele era um garoto ali na época, né? Era um rapaz ali que trabalhava na campanha do Collor. Ele, na hora que entrou ali, o Cunha foi o cara que pegou, o cara de dentro do partido do Collor, que descobriu uma irregularidade lá dentro. Descobriu uma irregularidade. Era uma irregularidade ali, era muito da picuinha da picuinha. Na campanha do Silvio. Na campanha do Silvio. Ele descobriu uma irregularidade. Ele descobriu ali que tinha uma pedalada fiscal ali, né, tal, tipo, no partido, no partidinho dele. Que acho que é PMN, Partido Municipalista da Nação, isso PMB mesmo. e tal. E parece que esse partido não existia mais, né, desde outubro. Então, não era tão... A questão era o seguinte, o partido tinha que ter feito 9 convenções internas para decidir quem ia ser o candidato. O partido fez 4, em vez de 9, fez 4. O Cunha pegou isso, levou para a Justiça, o TSE impugnou por unanimidade. Porque falou, não, realmente, está quebrando a regra aqui e tal. E beleza, então, quer dizer, graças a uma artimanha, o Eduardo Cunha, por conta disso, ganhou a presidência da Telerge. E a partir do momento que ele virou presidente da Telerge, que ele começou a virar o Eduardo Cunha, que mais lá na frente viraria a ser o grande artífice do impeachment. Então, quer dizer, a candidatura do Silvio Santos, de um jeito, efeito borboleta, levou ao próprio impeachment. A Tatiana está perguntando aqui, você também queria fazer essa pergunta? Essa é boa. Se vocês acham que hoje em dia o Silvio Santos teria chance. Eu acho, a princípio, que não seria interessante para ele ser nesse clima político, na idade que ele está, tudo que ele já fez, ele não teria interesse em se meter nessa treta. Ele até falou brincando. Não, né? Vamos até entrar numa página que eu tentar ser um pouco num lado mais realista. Faz 30 os vídeos que a gente viu agora são de 30 anos atrás, né? Vamos dizer que o caô hoje é muito diferente.
Você viu que ele entrou ali, ele não tinha o que falar. Eu vou desenvolver o Brasil. Todo mundo ama o Silvio Santos, eu também amo e tal. Sim. Mas vamos considerar que aí pra você chegar ali e tal, vou defender o povo brasileiro. Isso hoje, cara, você pode ser quem for que não cola. Você tem que ter um caô. Luciano Huck tem caô. Qual que é o caô? Não, eu sou inovador, sabe aquele papinho de Vale do Silício? O papo do empreendedorismo. As né? ideias da nova geração e não sei o quê. É meio vazia também ali e tal, mas que todo mundo curte. Mas acho que com tantos anos de televisão, o próprio Silvio Santos, que já teve que se adaptar a tantas linguagens diferentes, se ele quisesse, tivesse o interesse em se adaptar ao caô, será que não conseguiria? Não, ele tem mais de 80 anos. Eu acho que é isso, não tentaria. É um velhinho da Flórida, sabe? O outro é o carinha que é o paga-pau do Google ali. É diferente, sabe? É tipo, vamos lá, o Luciano Huck também não é uma criança. Né? Tipo, claro. Ele tá falando de gente bem madura. Tem gente aí, perguntando aqui, na verdade, que não acompanhou muito, o que aconteceu com a não candidatura do Luciano Huck. Acho que talvez a gente possa dar um panorama, né? Ao longo do final de semana passada e do fim de semana todo, vários colunistas políticos começaram a anunciar que, de fato, o Luciano Huck não ia lançar candidatura à presidência. Também anunciaram alguns dados de que, na verdade, ele estava ficando mais popular. O boato de que ele se candidataria estava gerando respostas em pesquisas de mais gente interessada em votar nele. Mas que, apesar disso, ia vir um anúncio oficial em breve de que ele realmente não ia se candidatar, e foi o que aconteceu hoje. Hoje, na Folha de São Paulo, ele publicou um artigo ali explicando que, de fato, não vai se candidatar e que pretende contribuir ao país de outras formas. Você tem o fraseado da carta, que eu acho que foi interpretado, eu acho, corretamente. Não exatamente como ele se despedindo da candidatura, mas como o Luciano Huck se lançando como um político pela primeira vez. Isso nunca tinha acontecido. Ele não falou, eu odeio política, eu não quero nada a ver com isso. Pelo contrário. Claro. Eu fiquei falando aqui dele ter a fama dele como apresentador e tudo mais, e de não ser ali uma coisa... não ter um histórico, né, de propostas e tal, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, o que ele criou recentemente, existe um diferencial ali, assim. Ele capitaneou, vamos dizer, ele foi um dos cabeças de um movimento de trazer gente que não é da política para a política. Eu não estou falando não a linha João Dória, mas muito mais a linha ali e tal, pegar o pessoal que faz as coisas mesmo, empresário, não sei o quê, escritor que seja, sabe? Ir lá e se candidata, tal. E teve esse movimento, é interessante mesmo. E até igual ele mesmo escreveu ali, faz sentido, a gente fica reclamando de política assim, tal, pô, dá um jeito, funda um partido, vai para Brasília, lá o salário é bom, tal, tipo, não precisa nem roubar, pô, já tá. Falando sério, de colocar a gente na política, porque se você não, gente, vamos dizer, gente comum e que tem ali, que pensa dentro da política de fato, porque não adianta, a política não vai realmente mudar sozinha. Ele começou a capitanear um pouco isso, mais ou menos no aftermath ali, do período em que ele apareceu com o nome dele muito vinculado ao do Aécio. Então, ele entendendo que ele precisava, ele se entender como pessoa pública, não era bom ele ficar vinculado ao Aécio Neves, o cara que tinha falado ao Aécio, vão matar meu primo, né, tal, né? Não dá para você ficar com... Ele realmente ele desenvolveu mais esse lado dele depois disso. E aí o que aconteceu? Ele realmente fez uma imagem interessante para ele, isso acabou indo mais ainda. Ele começou, o PPS ali, né, veio que já queria que ele fosse o candidato deles, né? Então, ele diz na carta dele, eu não sei quando começaram a falar no meu nome para presidente da República. Ele mesmo deu corda, não, é claro, notório, né? Não houve um momento ali, mas teve essa corda toda, teve tudo isso, ele sabia o que estava fazendo. O que eu acho interessante é que essa carta,
ela diz mais ali tal sobre as possibilidades futuras dele do que o atual, do que o atual, porque antes ele nunca tinha se apresentado com os cacoetes de político. Sim. Aí nessa carta ele se apresenta com os cacoetes de político, no sentido ali tal, de que ele pega e fala, não, das minhas centenas de defeitos, talvez eu só tenha uma virtude. Aí ele fala essa virtude, que é a empatia, o amor. Gostar do, e ele fala gostar do povo. Ele fala gostar do outro. Eu vou atrás de lugares, atrás de gente boa. Isso é a mesma coisa que dizer eu sou do povo. É a mesma coisa que o Maluf falava, é a mesma coisa que o Lula falava. É um políticos profissionais, né? Independentemente de qualquer outra coisa. Ele fez uma carta de um político profissional e ele diz ali, neste momento não vou pleitear, não vou pleitear, neste momento não vou entrar, não vou pleitear algo nesta eleição. É até uma dupla negativa, eu achei ali. Porque, tipo, neste momento não vou pegar nada nesta eleição. Aí você fala, opa, não, peraí. Neste momento, nesta eleição. Então, se mudar alguma coisa na eleição, pode ser que ele volte? A frase diz que sim. O texto, ele é super bem escrito, no geral. Dê uma olhada lá, é só dar um Google, Luciano Huck, Folha. Sim. O texto é super bem escrito. Essa frase em especial, ela é particularmente mal escrita, né? Até porque ela tem essa ambiguidade de, neste momento, não vou estar disputando nada nesta eleição. Essa ambiguidade parece bem típica ali tal, para que caso ele saia candidato nesta eleição, se alguém chamar num debate, que o momento ele seja mostra outro. a frase, fala que aqui, ó, neste momento, o momento agora é outro. Sim. E assim, qual que pode ser esse outro momento? Sim, que era o que estava rolando nos tais boatos antes dele anunciar que de fato não ia concorrer, que era com o Lula não participando da eleição, daí a popularidade já crescente do Luciano Huck, como nome, não como candidatura oficial, já disparava. Pois é. E acho que pega bem nisso, porque o pessoal de esquerda, mais Leblon, mais Vila Madalena, assim, tal, tipo, para eles é muito nítido. E para eles é muito nítido que o Luciano Huck e o Lula são figuras diferentes. É óbvio. Para a gente, para todo mundo. Claro. Mas para o cara nas palafitas lá de São Luís do Maranhão, o candidato mais parecido com o Lula talvez é o Luciano. É o Luciano. Digo até Luciano sem Huck ali e tal, porque é um cara que ele considera amigo dele. O cara é brother dele. Então, teve uma pessoa aqui, eu peço desculpas, não gravei o nome, mas que deixou um comentário muito bom. Ele quer saber se com a desistência do Luciano Huck, as intenções de voto do Luciano Huck vão ser transferidas para o Dr. Ray. O que você vai? Achei espirituoso. Eu não vou falar absolutamente nada sobre isso. Certamente não, mas achei espirituoso. E não sendo o Dr. Ray, transfere para quem esses 5% então, que o vamos lá, na minha cabeça transfere para o Luciano Huck mesmo, porque eu acho que não é impossível que a partir do momento em que o Lula for condenado pelo Tribunal de Porto Alegre, ele for condenado em segunda instância, que o nome dele pegue e apareça e ganhe força. E apareça realmente com força. Por quê? Porque o Luciano Huck, ele tem uma vantagem ali que ninguém mais tem, que ele consegue conversar com o público liberalzinho, camisa polo, né, tal, e ele consegue também ter entrada com a população. Pega o Alckmin para ter entrada com a população. O cara, ele vai explodir de tanta buchada de bode. Como é que ele não consegue convencer ninguém? Porque ele tem uma barreira natural, assim. Não é dá, uma figura que não tem entra. Não bate. Não o Alckmin tem esse problema, o Dória tem esse problema. O Dória ganhou em São Paulo. Sim. Ali tá. São Paulo, o Aécio ganhou com 80%. Quer dizer, tipo, é uma cidade meio... São Paulo é a cidade, né? É uma cidade ali que já estava meio de braços abertos para uma figura dessas. Caras que nem o Alckmin. Eu estou dizendo o Dória, porque o Dória pode vir a ser o candidato do PMDB. Henrique Meirelles, que pode ser o candidato do PMDB também. Henrique Meirelles, aquele cara que era presidente do Banco de Boston, ali, o cara não tem entrada, mas nem... O Brasil ele tem uma política muito da personalidade, né? E aí, quando você não conhece o rosto do cara, se você disser
perguntar para 10 pessoas na rua quantas conhecem o rosto do Henrique Meirelles, a que personalidade aquilo está associado. É difícil. Não dá. Henrique Meirelles, você olha, é um gravatado de banco ali, tá? Aquilo não tem, né? Não é difícil, não atrai, né? O Luciano Huck, ele consegue, né, tal, ter essas duas coisas. Ele é respeitado de um lado e ele é muito querido ali, né, tal. Ele é muito querido nos meios onde o Lula tem onde o Lula sustenta toda a candidatura dele. Sim. O Lula está liderando as pesquisas, mas tipo, na cidade de São você pega na cidade de São Paulo ou não sei aonde, tipo, ele está muito embaixo. E aí não, ali tá tipo um Luciano Huck da vida, que a esse momento é só o próprio Luciano Huck que tem. Ele estaria bem, né? Ele estaria bem, no Jardim estaria bem. Só queria fazer uma observação. O Júnior Meirelles fez aqui um comentário a respeito de São Luís. Júnior, acho que porque nós mencionamos São Luís como um exemplo hipotético. É porque eu fui para São Luís do Maranhão não faz tanto tempo assim. Eu lembro bem das palafitas de lá. E que é uma imagem bem forte, porque você... tem várias favelas aqui perto, assim, mas as palafitas lá são uma imagem mais forte mesmo, né? Então, porque tipo é aquela... Mas enfim... É por isso, era só um exemplo. Não foi de modo algum a correlação política não era negativa. Uma generalização. Sim. O Lúcio Júnior diz, Luciano Huck, Dr. Ray, Dória. A corrida eleitoral mais parece a Fazenda 2018. Aí sim. Big Brother celebridades que estão fora do Brasil. Parece. Engraçado que o Dória virou celebridade depois, né? Porque ele era tipo uma celebridade anônima. Uma subcelebridade, mas... Nossa, acho que ele não encarava nem Fazenda. Agora já pega até o Big Brother Celebrities. O que eu ia falar? Bom, a gente estava falando sobre os dados das pesquisas eleitorais. A gente tem aqui os dados assim consolidados da última pesquisa ampla do Ibope, que já tem um mês. Já não então, já os próprios números do Luciano Huck já mudaram. Jovem, né, tal, essa pesquisa. Mas a gente achou que era bom colocar para dar uma percepção daquilo que a gente está falando. Exato. Lula estando na eleição é uma coisa, Lula não estando na eleição é outra coisa completamente diferente. E não é só por causa do Luciano Huck que a gente fez o paralelo com a eleição de 89, né? Porque sem o Lula vai ser mais difícil de imaginar o que vai acontecer na eleição. Sim. Tanto em termos de candidaturas, como a gente já falou, como em termos de resultados e de intenções de voto. Então, por isso, eu acho que a gente podia voltar um pouco nesse paralelo de 89, nas inúmeras candidaturas, no Samba do Crioulo Doido. Exato. Você tem essa eleição de agora, ela está se desenhando com uma coisa mais parecida com 89, justamente porque você tem uma miríade ali. O Lula saindo, a gente já está falando que várias vezes, não é que o segundo colocado vai estourar. Não vai estourar. O Bolsonaro tem um limite onde ele para, vamos dizer 15, 18, ele não tem penetração ali e tal para chegar, para vencer o primeiro turno. Ele tem para chegar no segundo, não para vencer o primeiro. Não tem nesse momento e a tendência é que ele caia com os debates tudo. Em 89, ali, né, tal, você tinha aquela coisa, você tinha uma 22 candidatos. Você tinha 22, dentro desses 22 ali, então aí você tinha o Ulisses Guimarães, que era a figura mais... Era uma figura, uma eminência parda da democracia pré, da velha democracia, não da redemocratização, não, da democracia anterior à ditadura militar, tal. Você tinha o Mário Covas, que era a grande figura ali, que se tornaria a grande figura do PSDB, junto com o Fernando Henrique, mas ele... Você tinha o próprio Lula, você tinha o Leonel Brizola com histórico, os dois já tinham, os dois já eram figuras, né? Em termos de campanhas eleitorais gigantes. E debates, acho que é uma das eleições mais notórias, né? Que a gente estuda na escola, a gente fica vendo vídeo no YouTube de como foram essas campanhas. E até a segunda divisão do negócio, até a segunda divisão dos candidatos ali era interessante. Você tinha, o Gabeira era candidato, o próprio Guilherme Afif, Domingos era candidato,
Roberto Freire era o cara do PCB, que é o cara que é hoje do PPS e tal. Aí você tinha os folclóricos, né? Então era um tal de Marronzinho. Essa foi a do Marronzinho? O Marronzinho, não existia meme na época, né? Tal, mas ele já gerava memes. Que tipo de meme? Né? Ele já... Sim, vamos dizer, como que você... Aí até uma discussão, né? Tal, como que você tinha uma coisa que podia chamar um meme para uma realidade em que não existia a figura do meme. Nas conversas, no programa de televisão mesmo. Icônicas, ali, tal, assim. Era engraçado. Era uma figura engraçada. Era um programa de humor, pegava e colocava a imagem dele do nada, assim, tal, sem falar nada. É muito parecido com o meme mesmo, no qual a simples menção à pessoa já vira uma coisa engraçada e tal. Mas é isso, muito fora isso, então, quer dizer, lá em cima, na eleição, você tinha essas figuras todas que tinham sido importantes no passado e que metade tinha sido muito importante no passado, outra metade viria a ser muito importante no futuro e já tinha construído alguma coisa. E aí, no meio disso, entra um Silvio Santos, que era o cara que ganharia essa eleição, não fosse a tramóia do Eduardo Cunha, né? E aí, essa eleição de agora, né? Agora, você colocando o Luciano Huck fazendo uma carta de renúncia, né, tal, meio a lá Jânio Quadros, assim, tal, sabe do jeito que é aquela coisa, o cara faz sabe, uma impressão de que o cara faz um negócio justamente para que todo mundo volte e fala, não, por favor, volte. E aí que aí o cara entra fortalecido, né, tal, o Jânio tentou isso, o Getúlio. O Getúlio não tentou porque ele se matou num processo, né, tal. Não, mas aí você tem aquela carta getulista, né, tal, que tal... Sim, Ninguém estava comentando agora. O que é isso? Que é aquela coisa, o cara se imbui de uma missão, né? Então, o cara fala, não, eu tenho uma missão maior que tudo, eu sou maior que vocês, maior que a política, maior que tudo. É a narrativa da jornada do herói, né? Sempre tem uma espécie de renascimento de Star Wars, a Bíblia, a narrativa política. Tem um momento que o cara vai, depois ele se imbui da missão e volta. Se for assim, dá para fazer um paralelo legal. Quando chegar a eleição, a gente volta nesse papo. Acho que até a parte acho que até essa parte, né, se você... É que a gente pega muito ali, aquele negócio de falar, é porque a política hoje, não sei o que hoje, porque hoje não sei o que. Tem tudo que a gente está vendo agora, tudo que a gente viu em 89, tudo que viram no Getúlio Vargas, tem... Muito disso, e aqui é super interessante, então eu acho que a gente tem que pegar e falar onde é que está a ciência dessa história toda. E a ciência dessa história toda, né, Ana? Você pega e fala, pô, ela está um pouco ligada ali à forma como animais, né? A forma como animais sociais fazem política. Como é que os macacos fazem política, Ana? Bom, psicologia evolutiva no meio da live sobre política, mas basicamente saiu, inclusive, na semana passada, um estudo, uma comparação sobre a política dos chimpanzés e a nossa política. E mostrando, na verdade, que a gente ainda tem muito em comum com eles. Então, a evolução mostra que a organização hierárquica das comunidades primatas, inclusive a nossa, passa por dois tipos. O tipo mais primitivo, que é a organização do mais forte. Então, quem fala mais alto, quem se mostra maior, mais extrovertido, vira o grande líder. E esse grande líder, ele circula como na esfera política? Fazendo acordos vantajosos de curto prazo, independente se é com o rival, se é com o amigo, porque no dia seguinte já não interessa mais. Você desfaz o acordo como se ele nunca tivesse acontecido, volta a brigar com quem você queria. E é muito parecido com o esquema de coligação que a gente tem no país desde sempre. Não, e é interessante, né, que se você pega animais sociais com cérebro menor, tipo os lobos, eles resolvem a parte social dele meio que de nascença. Esse aqui é o alfa, esse aqui é o beta, esse daqui vai ser banido da tribo. E tá tudo assim, até morrer todo mundo ali, tá? E os filhotinhos crescer e assumir, né? Tá? E assumirem o bando. Com os chimpanzés ali, que aí já são, né? Já somos nós, basicamente, né? Então, tipo, não tem
nenhuma diferença muito marcante entre um chimpanzé e nós três, né? Aí você já tem o lance, aí você já tem uma coisa que você realmente chama de política, que você tem compra e venda de vantagem, né? Tá? Você tem aquela coisa, a coisa com eles é bem na caruda mesmo, né? Tá? Porque em muito, tipo, faltando 20 dias para a eleição do líder, entra o cara, oferece vantagem, não sei o quê, a partir do momento que rola a eleição, o outro já esfaqueia pelas costas. Tá? Mas o engraçado é que aí sim é uma coisa que tem a ver com hoje, é que o quanto que a nossa política realmente ficou parecida com a política dos macacos, né? Vocês querem saber que era por uma coisa quê? que nem aqui. Porque uma das teorias é que quanto mais caótica for a sociedade, mais amedrontados tiverem os membros menores, que não estão disputando aqueles cargos, quando mais amedrontados estiver a população e mais caótica tiver a sociedade, mais você tende a se apoiar nesses sistemas primitivos de organização. Tá. E talvez até por isso, né? Então, que você está se você está o país está numa baita de uma lama moral e econômica, Sim. você pega e, pô, o primeiro cara mais ou menos popular ali, o pessoal já começa, caso do Hulk ali e tal, que acho que em condições normais de temperatura e pressão, não apareceria, né? Então, não apareceria como nome sério ali. O Rafael de Aquino, primeiro, Helder, falou mediador do Centro tá perdido. Não estou lendo seu comentário, viu, mocinho? Rafael de Aquino diz, o povo e principalmente os candidatos têm que entender que políticos não são chefes, são funcionários do povo. Qual deles você contrataria para trabalhar na sua empresa? Acho que não é nem uma coisa nem outra, né? O político não é nem chefe, nem funcionário. É só um... Quem mais gosta de falar que político é funcionário é o próprio político, né? Porque isso gera uma empatia, exatamente. né? Então, mas não, ele ganha poder, e poder equivale a você ter uma fortuna. Então, tipo, falando até em termos de psicologia evolutiva, teve um comentário de psicologia evolutiva involuntário, que acho que o Antônio Fleury Filho, o cara que foi... Não vou citar aqui, porque eu posso citar errado, vai ficar... Um ex-governador de São Paulo, né, ou ele, ou um ex-governador de São Paulo, que aí saiu ali, acho que amigos dele saiu que uma coisa que era um comentário, ele não fez isso para televisão nem nada, mas eu acho interessante, que você passar 4 anos sem abrir a porta do seu carro, mexe com a cabeça. Lógico. Então é isso. E não só pela adulação, mas também as pessoas que vão te pedir coisas ou insistir que você tome essa ou aquela medida, né? Isso, claro que... eu estava fechando mais na parte de psicologia pura mesmo, né? Quase behaviorista, né? O quando behaviorismo, você não tem exato. O estímulo... Porque é claro, né? É outra coisa, você tá lá, tá o Marcelo Odebrecht lá, tá tipo, te dando dinheiro, né? Isso é outra coisa que a gente sabe que mas eu acho que essa comparação mas vale não é mesmo para a política não corrupta. corrupta. Mas acho que mais ainda do que você ter acesso aos donos do dinheiro, e os donos do dinheiro estarem... aí você poder fazer igual o Garotinho fazia, que era tipo, enfia esses 500 mil não sei aonde. Ele chegou ali pedindo 1 milhão na reunião, o cara, o banqueiro, sei lá o quê, ofereceu 500 mil, ele mandou o cara enfiar os 500 mil dele. Quer dizer... É um vulgar display of power, né? Sabe aquela coisa? Então, a sensação ali tal de poder que o sujeito tem ao fazer isso é até maior do que a parte do dinheiro que ele rouba depois, tal. A não ser nos casos patológicos, tipo Cabral, que o cara roubou quase R$1 bilhão, né? Tal. Aí a gente tem... Pessoal, aí é outra parada. Vamos aproveitar que saímos nesse tom bem alto, a gente precisa encerrar, mas não imediatamente, então a gente podia fazer um resuminho, né? Então, basicamente, falamos de Luciano Huck, que afirmou ter desencanado. Que se apresentou como candidato, dizendo que não era candidato. Falamos do Dória aqui também, que deu 2 passos para trás e que entra no lugar o Alckmin. Deu 2 passos para trás, mas pode dar 3 para frente sem entrar pelo PMDB com 45 minutos de TV. Sim. O Lula como pessoa definidora, não tanto quanto a própria candidatura, que não depende tanto dele, mas que não depende nada dele, né?
Mas a ausência ou presença dele pode... A ausência de um cara que tem um terço dos votos. Para eleição. E tem o pessoal perguntando para a gente falar muito rapidamente sobre o Ciro. Sobre o Ciro. Inclusive, minha avó comentou aqui, Ciro foi sempre muito estudioso, mas um pouco desequilibrado. Dona Marisa, esse é o comentário da minha avó, gente. Pô, grande Dona Marisa, eu concordo com ela, obviamente. O equilíbrio também não é o meu forte. Como acho que se você prestar um pouco de atenção, você pode perceber isso. Mas meu problema pessoal com o Ciro é a diretriz econômica dele. Ele é uma coisa que você chama no Brasil aqui, tal, de escola da Unicamp, que são os caras que não acreditam muito que inflação existe. E a gente fala, e tem essa corrente, que é a corrente não ortodoxa da economia, que acha que não. Quem cria inflação, você pode deixar juros, você pode deixar o juro a zero, você pode imprimir dinheiro para fazer, você pode praticamente imprimir dinheiro para fazer qualquer tipo de gasto público. Então, o meu ponto de vista é que isso é aterrorizante para a economia. Eu acho que a gente está saindo aí de um período de recessão de anos, justamente, não que a gente está saindo, a gente está ali na beirada de um período de recessão terrível que, do meu ponto de vista, foi causado por juros artificialmente baixos, por corte de impostos onde não deveria ter. E o Ciro, ele é dessa escola, é a escola do Guido Mantega. Tal. Eu acho que não é mais disso que a gente precisa, sabe? Tipo, minha questão pessoal com o Ciro é essa. De resto, ele é um cara muito estudioso. Não, e aproveitando, o pessoal está falando aqui que resta criticar o temperamento do Ciro. Na verdade, a gente está trazendo aqui uma outra opinião que nada tem a ver com o temperamento do Ciro. Tem nada a ver com o temperamento. Claro que o sujeito ser presidente da República é bom a gente ter a certeza de que ele não vai esquentar muito a cabeça, senão pode acabar empichado, né? Entre outros problemas. Eu acho que isso é tudo, pessoal. E obrigado pelos comentários, vocês participaram bastante. Até no mês que vem, se vocês quiserem deixar sugestões de tema para a gente discutir, voltaremos no final de dezembro. Um abraço e boa tarde.